Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa a oração do meio-dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, jubilemos e regozijemos nele. Santo é o nome do Senhor. Eu vou ler agora a palavra que está escrita no Salmo de número 15, que vai dizer: O bom cidadão. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos despreza o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Aleluias, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus justo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, graças e honras, louvores e adorações a Ti, Todo-Poderoso. Diante de Ti eu venho, Pai, me esvaziar de mim mesma, das minhas próprias emoções, dos meus próprios sentimentos, da minha humanidade, para que eu seja cheia do Teu Espírito nessa hora. Importa, Senhor, que eu diminua, para que o Teu Espírito cresça em mim. Eu oro nesse momento e peço que o Senhor arme não só a mim, Deus, a minha alma, mas a alma de cada um dos ouvintes, dos inscritos deste canal. A alma, Senhor, do Teu povo, com as armas espirituais descritas em Efésios 6. Que o Senhor coloque, ó Deus, em nome de Jesus, o capacete da salvação nas nossas cabeças. Que a nossa mente seja blindada pelo Teu Espírito. Que nós não sejamos presas, ó Deus, fáceis nas mãos do adversário, do nosso acusador e opositor. Diante de Ti eu venho mais um dia. Pedir que o Senhor reine sobre nós. Que seja feita, ó Deus, a Tua vontade em nós. Nesse dia, doce Espírito Santo, bondoso Espírito Santo, eu oro, para que o Senhor tome os ares da nação brasileira, para que o Teu exército paire sobre os ares da nação, para que a Tua mão forte esteja estendida sobre os povos dessa nação. Eu clamo para que o Senhor visite do norte ao sul, de leste a oeste. Senhor, que as Tuas miríades de anjos cheguem para cercar, Deus, as nossas casas como um muro de fogo, Deus, lançando por terra as setas, as flechas, os dardos inflamados do maligno, nos livrando, Deus, de toda e qualquer astuta cilada do inimigo das nossas almas. Que nesse dia, doce Espírito Santo, a presença do Todo-Poderoso triunfe dentro de nós e dentro das nossas casas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha guardar os nossos familiares e a nossa parentela de todo e qualquer mal. Eu oro para que nesse dia o Senhor perdoe mais uma vez os nossos pecados com que cometemos contra Ti. Tu és um Deus que perdoa pecado. E o Senhor é aquele que não lança fora, aquele que vem até a Ti. Senhor, está escrito na Tua palavra que aquele que confessa as Tuas transgressões alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Senhor, que prosperem aqueles que Te amam, como está escrito na Tua palavra. Senhor, eu oro para que nesse dia o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, que haja luz na mente e fogo em nossos corações, que ardam como brasas vivas pela Tua presença. Que todos os dias o Senhor nos ajude a tirar as cinzas do altar que é o nosso coração, Deus, tirando fora toda a amargura, toda mágoa, todo ódio, todo rancor, toda falta de perdão, todo sentimento de morte, de tristeza, de angústia, de aflição, lançando nós as cinzas fora, Deus, colocando a lenha, que é a oração, Deus, que é, Senhor, oh Deus, diante de Ti como incenso santo. Pai, colocando fogo sobre esse altar, pela presença do Teu Espírito Santo, como está escrito. O fogo arderá continuamente sobre o altar.
não se apagará. Esse altar, Deus, que é o nosso coração, que é o lugar da tua habitação, porque nós somos o templo do Deus vivo. Que o nosso coração seja totalmente voltado a Ti, Todo-Poderoso. Que o Senhor vivifique o Teu Espírito dentro de nós. Nos faça cheios do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua unção. Que não nos falte a fé, a esperança, a compaixão, a misericórdia, o amor, Deus. Que saibamos negar a nós mesmos, a nossa própria vontade, o nosso eu, a nossa razão, a nossa carnalidade, em virtude de que o Senhor cresça em nós, em virtude de que a natureza do Espírito apareça. Desperta, doce Espírito Santo, o homem espiritual que há dentro de cada um dos nossos. Desperta o homem espiritual que há em nós, Deus. Lança fora, Deus, todo projeto e intento, Senhor, do inimigo das nossas almas. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não tenta ninguém, mas nós que somos tentados pela concupiscência e a carnalidade, Deus, e que o Senhor nos livre nesse dia de toda tentação, que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos vigilantes, a sermos prudentes e simples, Deus, dependentes de Ti em todo tempo e lugar. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos honestos, sinceros, puros, justos, verdadeiros, idôneos, que tenhamos, ó Deus, a nossa moral, o nosso caráter ilibado diante de Deus e dos homens, que a alegria da Tua salvação seja a nossa força e que nós possamos, ó Pai, falar aos transgressores da Tua lei, como bons agentes de Cristo que somos, testemunhas vivas, velozes e eficazes nessa terra, Pai. Eu oro em nome de Jesus e peço que o reino dos céus, que os santos anjos de Deus, que as miríades do céu, que os príncipes e potestades possam dominar sobre toda a nossa existência nessa terra, que seja consagrada a Ti, Deus, tudo que nos pertence, que carrega o nosso sobrenome, que carrega o nosso sangue, Deus. Cuide dos nossos animais, Deus, guarde os nossos bens, que anjos sejam acampados ao lado e dentro dos nossos veículos para nos livrarmos ao entrarmos e ao sairmos. Livra-nos dos perigos no asfalto. Livra-nos dos prejuízos no asfalto, Deus. Livra-nos dos laços de acidente e de morte. Guarde-nos, ó Deus, entrando e saindo, deitando, se levantando e se assentando. Eu oro, Senhor, e peço que nesse dia a misericórdia e a mão forte do Todo-Poderoso, braço forte é o Senhor. Pai, eu oro e peço que o Senhor olhe com um olhar de misericórdia para esse, Deus, que está passando seu momento difícil na sua vida, que está atravessando, Deus, dias, Senhor, atribulados, Pai, que estão enfrentando, Deus, dias difíceis, Deus. Senhor, que o céu chegue para dar a resposta para o Teu povo, que a Tua misericórdia alcance, Deus, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que estão sem esperança, Deus, aqueles que estão angustiados, aflitos, oprimidos. Que o céu chegue nesse dia, Deus, para trazer novas de alegria, de paz, de felicidade, de contentamento. Eu oro pela restauração de lares e famílias. Eu oro, Senhor, pela restauração de casamentos. Eu oro para que o Deus do céu venha restaurar alianças que foram quebradas. Que o Deus do céu venha, em nome de Jesus, restituir famílias que foram destruídas pelas mãos de Satanás e pela vontade do homem, Deus, que é entregue às suas próprias paixões, Deus. O Senhor não nos chamou para sermos dominados pela mente que rege esse mundo caído, mas o Senhor nos chamou para termos o domínio próprio, o domínio das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Alinha o nosso coração ao Teu coração, a nossa vontade, Deus, a Tua vontade. Que os nossos pés caminhem em passos largos, ao centro da Tua palavra, Senhor, e ao centro do Teu querer está escrito: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. E também está escrito: como purificará o jovem o seu caminho, observando a Tua palavra. Guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Que nesse dia, Deus, a palavra do Deus vivo, o evangelho de Cristo, possa ser o árbitro em nossos corações, Deus. Que o Senhor, Deus, converta o coração do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais.
Eu oro para que a misericórdia e a graça do Senhor alcance cada família dessa nação. Aqueles que estão presos por correntes de pecados, aqueles que estão presos por correntes de engano, aqueles que estão presos nos vícios de drogas, de bebida, cachaça, Senhor. Aqueles que estão presos aos vícios do cigarro, do remédio, Senhor, aqueles que estão presos aos vícios da imoralidade, da promiscuidade, aos vícios em comida. Pai, o Senhor não nos chamou para sermos viciados. O Senhor não nos chamou para sermos dominados, nem para sermos desequilibrados. Ao contrário, o Senhor é Deus que nos dá o domínio próprio, que nos dá o equilíbrio. O Senhor é aquele que nos ajuda, Deus, quando nós queremos e nos posicionamos. Como se posicionou o Senhor Neemias no seu dia, em favor, Deus, da nação de Jerusalém, Senhor, da cidade de Jerusalém, do povo daquela cidade, dos judeus daquele tempo, Deus. Eu me posiciono diante de Ti nesse dia. Pai, que seja reconstruídos os muros das nossas vidas, que sejam tapadas as brechas, Senhor, que os montões, os monturos sejam tirados para fora, Deus, e que o Senhor chegue para fazer coisas novas. O Senhor não nos chamou, Deus, para sermos manipulados, mas o Senhor nos chamou para governarmos a nossa própria vida, para governarmos, ó Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Que todo engano, Deus, que toda casta demoníaca, que todo sofisma que se levanta, que toda altivez que se levanta contra Deus, que todo espírito que não é o teu, que quer falar nas nossas mentes e dominar, Senhor, as nossas emoções e atitudes, venha cair por terra. Nos ajuda a vencer o nosso eu, o nosso egocentrismo, Deus. Nos ajuda a vencer a nossa carnalidade, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba dos nossos corações. E nos ajude a vencermos o maligno, Deus. Hoje eu me achego a Ti. Eu resisto, ó Deus, ao inimigo da minha alma, para que ele possa fugir de sobre mim e dos meus irmãos, Pai. Que ele fuja confundido e envergonhado. Que ele saiba que nós temos um Deus, nós temos uma bandeira a qual nós levantamos, que é a bandeira do Evangelho de Cristo. Nós cremos no Senhor, Pai, e na força do seu poder. Nós, Senhor, não somos daqueles que vão às cisternas rotas, aos deuses que têm boca e não falam, olhos e não vê, mãos e não apalpam. Senhor, mas nós servimos ao Deus vivo, aquele que tem boca e fala, aquele que tem mãos estendidas, aquele que tem socorro e livramento, que é o Senhor, Criador de todas as coisas, que é o único Deus verdadeiro, a rocha inabalável, a quem recorre todos os homens, desejado das nações, amado de todos os povos, majestade santa, diante de Ti eu venho, com meu coração contrito, Senhor, e quebrantado. Eu curvo diante de Ti com a minha cabeça, espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. Senhor, porque eu sei que o meu lugar mais alto, o lugar mais alto da minha cabeça é aos pés de Cristo. Cristo, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa. Que Cristo reine, Deus, reine na vida deste e desta, que chegar nesse canal em busca de um socorro, Deus, em busca de uma oração, que o céu se revele para aqueles que estão em trevas, como Jesus nos seus dias veio como uma forte luz e revelou, Senhor, as trevas dos homens e avançou contra as trevas. Que nesse dia, Deus, o Senhor chegue para iluminar mentes e corações, para iluminar entendimento, Deus, para que aqueles que estão em trevas, nas sombras da morte, possam ser transportados para o reino do Filho do seu amor. Está escrito, Deus, que foi com cordas de amor, que o Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas e Senhor, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Deus, por tão grande graça. O Senhor rasgou o escrito de dívida que era contrário a nós, Pai. Subjugou o inimigo das nossas almas, dominou sobre todas as coisas, se fez príncipe e rei de todas as coisas. Venha esse reino, Pai. Esse reino que diz a Tua palavra, que não está longe, porque Ele está dentro de nós, por meio do Teu Espírito. Como nos dias de João Batista, que fazia-se violência pelo reino dos céus, e só os que se esforçavam apoderavam-se dele. Eu me esforço em trazer o reino de Deus para as nossas vidas, casas, famílias, parentela. Para essa nação eu clamo, Senhor.
pelos perdidos, cativos e oprimidos da nação brasileira, para que os pecadores tenham força de abandonarem o seu caminho de pecado. Senhor, em nome de Jesus, dá domínio próprio, liberta dos vícios, liberta da promiscuidade, da imoralidade, liberta da violência, quebra o arco, corta a lança, queima, Senhor, os carros do fogo, que se derrubem os altares levantados a Baal nessa nação, que se derrubem os altares levantados a Bafomé e a Moloque nessa nação, que se levantem altares a ti, Deus vivo, que o Senhor levante nessa nação os Elias, os Jeremias, os João Batistas, que o Senhor levante nessa nação os Samuéis, Deus, que toda geração, Senhor, de Manassés venha ser arrancada dos altares, homens que sacrificam as suas ovelhas, os seus filhos espirituais, Senhor, Deus, em virtude, Senhor, ao Deus Mamon, Deus, Senhor, com interesses escusos próprios financeiros, Deus, Senhor, que a palavra da verdade esteja nos altares, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que todo espírito que tenta infiltrar no corpo de Cristo não permaneça nem prevaleça, porque está escrito, Deus, que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos, para que o justo não se perca, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ajude o fraco na fé nesse dia, que o Senhor ajude na pouca fé, aumente, Deus, a fé do teu povo, ajuda-nos, ó Deus, da nossa incredulidade, nos ajuda a produzirmos o fruto do teu Espírito, a fim de que esse fruto produza a 30, a 60, a 100 por um e permaneça. Ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis a ti, Deus, a sermos cumpridores dos teus mandamentos, a guardarmos contigo uma aliança, Deus. Nos ajuda no processo da santidade. Nos ajuda, Senhor, sermos santos um pouco mais a cada dia. Tira um pouco de nós e nos dá um pouco do teu Espírito hoje. Eu oro, Senhor, pela cura dos enfermos, doentes e desenganados pela medicina, para que o Senhor visite carne, ossos, juntas, medulas, tendões, nervos, músculos, pele, Deus, para que o Senhor cure das doenças do aparelho digestivo, respiratório, reprodutor, para que o Senhor tire as dores crônicas do corpo e as dores crônicas de cabeça, que o Senhor cure a sinusite, a rinite alérgica, que o Senhor cure a tireoide, Deus, que o Senhor cure o glaucoma, a miopia, a cegueira, a catarata, Deus, as infecções de ouvido e de garganta, que o Senhor livre nesse dia do AVC, da parada cardíaca, do infarto, que o Senhor livre do aneurisma cerebral, que o Senhor faça com que tumores cerebrais desapareçam, que o Senhor livre, Deus, das arritmias e das disritmias, do sopro do coração crescido, das chagas, Senhor, que o Senhor cure o diabetes, o câncer de sangue, que o Senhor cure a glicose alta, Senhor, Senhor, a pressão alta, a pressão baixa, que o Senhor cure o fígado, os rins, o pâncreas, o baço, o estômago, o intestino, o esôfago, que o Senhor cure o útero, Senhor, a próstata, as trompas, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, o teu povo seja, Senhor, revestido de poder, que recebam, ó Deus, o toque das mãos do Mestre. Em nome de Jesus, Jesus é poderoso. Há poder no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Há poder no sangue de Jesus, o Cordeiro Imaculado, aquele que se fez morto antes da fundação do mundo, aquele que veio, provou da nossa humanidade, morreu sem pecado, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu o seu Espírito, porque foi para o Pai nos preparar a morada. Que em nome de Jesus, que esse sangue poderoso, que na ação poderosa do Espírito purificador, do Espírito refinador, em nome de Jesus, Deus, desapareçam os caroços, os miomas, os tumores, as pedras, os cistos, desapareça o câncer de pele, desapareça o câncer de seio, o câncer no ovário, no útero, no intestino, o câncer de pulmão, Senhor, o câncer de fígado. Desapareça, Deus, do corpo do teu povo. Em nome de Jesus, o Senhor tem poder, Pai. Que se cure hoje, Deus, em nome de Jesus, as infecções do corpo do teu povo. Que levante-se a imunidade do teu povo. Que o Senhor injete vitamina no corpo do teu povo, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor fez o nosso corpo. Cura da bursite, da tendinite, Deus. Cura da gota,
Cura, Senhor, das doenças arteriais, Pai. Em nome de Jesus, cura, Deus, da trombose. Em nome de Jesus, das inflamações nas juntas, nos joelhos, nos pés, Deus. Em nome de Jesus, cura, Deus, a medula óssea. Cura, Espírito Santo, em nome de Jesus. As 39 enfermidades e as suas ramificações. Visita aqueles que estão em UTIs, em salas vermelhas, em emergências, em urgências, em enfermarias, Deus. Passa nos hospitais públicos e privados dessa nação, aonde estiver o enfermo também, nos 5 continentes da terra, aonde essa oração chegar, que a mão poderosa do Todo-Poderoso chegue, que o Senhor cure os que estão na cidade e aqueles que estão no campo. Eu oro nesse dia, Espírito Santo, pela comunhão na família, pela paz dentro dos lares. Eu oro para que o Senhor cure também, Deus, nesse dia, em nome de Jesus, Deus. Oh, Senhor, que o Senhor livre, Deus, Senhor, do apendicite, que o Senhor cure o apêndice do teu povo. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor cure, Deus, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito, Pai, todo o mal que assola o corpo do teu povo. Livra, Deus, em nome de Jesus, desse apêndice estourar, Deus. Em nome de Jesus, livra, Deus, da gastrite, da úlcera. Livra, Deus, em nome de Jesus, Pai, do refluxo. Livra, Deus, cura o seio, Deus. Cura o fígado, Espírito Santo. Cura os pulmões, cura a bronquite, Espírito Santo. Tu tens o poder. Eu oro em nome de Jesus e peço, nesse dia, o socorro, o livramento, a resposta. Eu oro para que o Senhor entre nos tribunais, que o juiz de toda a terra julgue a causa daqueles que estiverem orando, buscando uma resposta em ti. Que o Senhor se faça o promotor, o juiz e o advogado. Que decretos e sentenças saiam da parte do céu assinada com uma caneta de ouro pelas mãos do Todo-Poderoso a respeito do teu povo e pelo teu povo. Eu entro, Senhor, diante de ti e peço a graça do Senhor trazer a realização das coisas impossíveis, das causas insolúveis na vida do teu povo. Que o Senhor chegue para trazer a resposta. Ouça a oração dessa mulher, ouça a oração desse homem, dessa avó, desse tio, desse filho, dessa filha. Visite bebês, visite crianças, visite pediatria, geriatria, Deus. Visite o Espírito Santo, as criancinhas nas creches, nas escolas públicas e privadas. Visita nossos filhos nas suas faculdades, nos seus cursos, nos seus locais de trabalho. Guarda os nossos filhos, eu quero te agradecer, Deus, pela porta de emprego aberta para os nossos filhos. Que o Senhor os faça cabeça, onde eles colocarem a planta dos pés. Que o Senhor os erga com mão forte, como o Senhor foi com Daniel em Babilônia e com José no Egito. Que assim seja o Senhor com os nossos filhos. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, sejam conhecidos diante de ti, honrados diante, Senhor, dos homens e temidos pelo diabo. Senhor, nós não temos medo daquele que vem para nos afrontar. Nós tememos a ti, Senhor, que o nosso temor e o nosso tremor esteja pelo Deus do céu, aquele que pode matar não só o corpo, mas lançar, ó Deus, a alma no inferno. Senhor, que nesse dia o Senhor possa acordar aqueles que estão no sono da negligência, da omissão, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu oro em nome de Jesus por reconciliação. Eu oro por vidas confessando o nome de Jesus. Tira das falsas religiões, das seitas, das heresias. Tira do islamismo, Deus. Tira do hinduísmo, do budismo, Senhor. Revela a tua graça, o teu amor, Deus. Que tão grande amor, que tão perfeito sacrifício, Deus. Não nos deixe desprezar, Deus, aquilo que o Senhor já nos entregou de maior, de melhor, de mais precioso, que é essa salvação, a vinda do Filho de Deus, que é o direito, Senhor, a termos Deus habitando nas nossas casas e em nossos corações, Deus, de termos o direito de sermos filhos de Deus, Pai. Que privilégio, Deus. Eu oro pelos intercessores, pela família dos intercessores, Deus. Eu oro pelas mulheres que oram, pelas missionárias do Senhor, Deus. Eu oro em especial nesse momento, pela vida e a família dos missionários, dos intercessores, dos evangelistas, daqueles que se deixam gastar na sua obra, Deus, que são fiéis a ti, Deus. Eu oro pelos pastores, pelas famílias dos pastores, pelos filhos dos pastores, pelos obreiros da tua casa. Eu oro por cada pedido de oração nos grupos de intercessão. Eu oro pela Virgem Prudente.
Eu oro, Deus, em nome de Jesus e te peço, ajuda o teu povo, sustenta, capacita, fortaleça, segura nas nossas mãos, livra-nos da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, do terror noturno, da assolação que assola o meio-dia. Livra-nos, ó Deus, dos espíritos de morte que estão soltos sobre a terra, causando sofrimento, dor, aflição, desespero e pânico. O Senhor tem poder. Visita nossos celeiros. Visita, Deus, Senhor, as nossas moedas, trazendo multiplicação. Eu oro por respostas na vida do teu povo, mas eu também oro pelo socorro de Deus na vida do desempregado, do necessitado, daquele que está em situação de rua, daquele que está abandonado, marginalizado. Eu oro por salvação, libertação e transformação na vida daqueles que estão encarcerados e presos, na vida daqueles que estão em centro de recuperação, Deus, dos vícios e daqueles que estão em centros de reabilitação das doenças mentais, Deus. Que a misericórdia do Senhor alcance, Pai, os cativos e oprimidos, Pai, nas mãos do diabo. Eu oro para que nesse dia o Senhor desfaça as obras de Satanás, as obras dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos bruxos, dos satanistas e dos encantadores, contra nós e os nossos, contra a nossa casa, os nossos bens, os nossos animais. Que o Senhor abençoe o nosso ministério, a nossa vida espiritual seja abundante em Ti. Que o Senhor nos dê domínio de tudo que somos e temos nessa terra, Pai. Que o Senhor nos dê o governo, Deus, das nossas vidas, dos ministérios e da nação. Que o Senhor visite essa nação com mão forte, livrando ela do caos, da bancarrota, do opróbrio, da miséria, da humilhação, do assovio, do espanto e assombro dos seus inimigos. Que o Senhor nos ajude. Pai, que toda oferenda, que toda consagração a Satanás venha cair por terra, Deus. Que se levante a voz profética daqueles cujo espírito é o espírito do Deus Santo nessa nação. Que o Senhor levante intercessores em cada bairro, cidade, em cada estado, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nesse dia e peço que o Senhor visite as dores e os temores do coração do teu povo. Que o Senhor chegue para restaurar lares, famílias e casamentos. Olha pela Cimei, olha pela Tatiane. Olha, Deus, pelas virgens prudentes, seus maridos e filhos. Olha, Espírito Santo, por cada um daqueles que comentaram, que pediram oração, Deus. Em nome de Jesus, eu oro em especial pelos inscritos do canal. Eu peço o socorro, a provisão, o livramento, a multiplicação de moedas, a vida de Deus sendo estabelecida. Eu oro por aqueles que estão em centros de reabilitação, Deus, em nome de Jesus, para que sejam libertos dos vícios. E oro por aqueles que estão em centros cirúrgicos nessa hora, aqueles que enfrentaram hoje ainda uma cirurgia, Deus, que recebam o toque de Deus e que saiam de dentro do centro cirúrgico, Deus, Senhor, dentro da normalidade. Em nome de Jesus, que não haja nenhum erro médico, Deus. Visita a segurança, a economia, a saúde e a educação desse país. Visite o governo desta nação, visite os poderes. Entra com mão forte. Tira, Senhor, do governo os corruptos e os corruptores. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante um povo diferente nessa nação para fazer a diferença, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro e peço, Senhor, que o Senhor guarde as nossas criancinhas, os nossos jovens e os nossos adolescentes de todo mal. Que livre de todo poder das trevas, de todo intento do inferno contra os jovens, os adolescentes, as crianças. Que o Senhor livre, em nome de Jesus, que o Senhor guarde os nossos maridos da mulher estranha, da bajuladora, da manipuladora. Que o Senhor livre os nossos maridos dos laços de adultério, promiscuidade e prostituição. Que o Senhor santifique os nossos maridos. Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos derruba. Nos dá sabedoria, Deus, para edificarmos a nossa casa por meio do teu Espírito. Eu peço que o Senhor edifique as nossas casas nesse dia. Guarde a nossa cidade, a nossa nação. Visita os 5 continentes da terra. Visita a igreja perseguida. Salva os perseguidores da cruz de Cristo. Salva, Senhor, aqueles que não foram ainda alcançados pela palavra da verdade. Restaura lares, famílias e casamentos nas nações. Cura os enfermos nas nações. Cuida dos outros povos, Deus. Em nome de Jesus. Eu te louvo e te exalto e te engrandeço. Amém, queridos? Eu declaro que há poder no sangue de Jesus. Eu declaro que há poder no sangue de Jesus. Eu declaro que há poder no sangue de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus e profetizo
que no nome de Jesus você vai vencer, vai triunfar sobre o seu inimigo, que a sua oração será respondida e que o céu chegará em teu socorro, em teu livramento, trabalhando em favor da tua causa, da tua família, da tua parentela, fazendo aquilo que apraz. Amém, queridos? Aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Alegrem-se, favorecidos e favorecidas do Senhor. O céu é logo ali, Jesus vai voltar. Mantenha-se com as suas lamparinas acesas e com as suas vestes purificadas, olhando para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Louvado seja o Senhor.